Compensação, em termos técnicos, o Matheus Pereira, até aqui, vem se mostrando a melhor contratação do Corinthians. A ver o que o Caio César consegue entregar também. O Caio César, que era para ter sido apresentado na realidade já, né? Mas o Corinthians teve um probleminha técnico ali no CT e não conseguiu apresentá-lo ainda. Acabou a energia. A cidade de São Paulo é uma questão... Garoou, ventou. A Beatriz lembrou do... Tá remarcada para 5 da tarde a apresentação. A Beatriz lembrou daquele confronto entre os dois times na Neoquímica Arena do Yuri Alberto perdendo o pênalti cavadinho. Naquele jogo que me chamou a atenção, pela primeira vez, foi o primeiro tempo do Corinthians com o Breno Bidon de armador, que acabou sendo a formação da final da Copa do Brasil, né? Lá no Maracanã. E acho que esse aí passa a ser um dilema, porque o Rodrigo Garro, enfim, jogou bem. Na partida contra o Bahia, um jogo de Série A. Bahia, tem um meio de campo, né? Acho que é um jogo... E aí eu fico imaginando, para mim, antes da partida contra o Bahia, na minha cabeça, o Dorival ia colocar o Garro no banco, ia colocar mais um volante, o Bidon de armador, o Memphis e Yuri na frente. Depois do jogo contra o Bahia, eu estou sinceramente em dúvida. Não sei se qual que é a sua impressão? O que você acha que ele vai fazer? Se ele vai juntar Bidon e Garro? Ou se ele vai só com o Bidon deixando o Garro... Eu vou emendar uma pergunta para você, Beatriz. O Garro hoje, o Corinthians rende mais com o Bidon ou com o Garro? Eu acho muito difícil de responder esta pergunta hoje, porque é muito o que o Arnaldo acabou de falar. O recorte de jogos bons do Rodrigo Garro hoje se limita, na realidade, ao jogo contra o Bahia. Foi o primeiro jogo bom dele em um ano, talvez, né? A gente consegue esticar um pouquinho mais, falar daquele jogo de Copa do Brasil, né? O jogo da volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Dá para tentar trazer este jogo, pelo menos alguns minutos daquela partida, mas o Rodrigo Garro teve um 2025 muito ruim. Muito ruim, obviamente, por conta das lesões, mas muito ruim também porque, tecnicamente, ele não conseguiu entregar. Eu costumo dizer que a melhor coisa que aconteceu para o Rodrigo Garro no Corinthians foi essa ascensão do Breno Bidon. Porque a partir do momento que ele ganhou uma competição pela posição no meio de campo, ele não teve outra alternativa que não voltar a apresentar aquele futebol que ele apresentou para o torcedor corintiano em 2024 e que encantou a torcida do Corinthians. Então, esse jogo contra o Bahia dentro da Vila Belmiro, eu estive lá, inclusive, para fazer a cobertura, e foi realmente absurdo ver o que o Rodrigo Garro jogou. Principalmente no primeiro tempo. No segundo, ele claramente cansou. O físico dele já não é mais o mesmo. Infelizmente, o problema que ele teve no joelho vai acabar condicionando muito o desempenho. Mas ele correu durante todo o primeiro tempo, ele buscava a bola, fazia desarme, tentava os passes longos. Ele e o Memphis se procurando em campo o tempo inteiro. Então, eu ainda não consigo dizer para você se o Corinthians rende mais com o Garro em 2026 ou sem. Porque é um recorte muito pequeno. O Corinthians foi muito bem com o Garro e Bidon. E acho que isso plantou essa dúvida também na cabeça do Dorival, do que fazer. Eu não sou muito a favor dos dois atuando juntos da forma como o Dorival tentou colocar em 2025. Os dois jogando do meio campo para frente, os dois subindo muito. Eu acho que o Bidon, ele é uma esponjinha, né? Se você colocar ele para jogar hoje com o Rodrigo Garro, ele vai ter as mesmas características do Rodrigo Garro. Quando você colocava ele para jogar com o Coronado, ele conseguia ter as mesmas características do Coronado para complementar a partida, e isso é ótimo para um jogador tão jovem quanto o Bidon. Só que eu acho que ele e o Garro, dessa forma, estavam batendo muito cabeça. Eles se marcavam dentro de campo. Você não tinha uma aproximação para que eles fizessem uma troca de passes, uma tabelinha, para que algum deles pisasse na área. Você tinha uma aproximação dos dois correndo em paralelo. Agora, com essa nova formação que o Dorival colocou no meio de campo, eu acho que o Corinthians consegue ter o melhor dos dois, que é o Garro um pouquinho mais recuado e o Bidon com mais liberdade para subir. Isso funcionou muito no jogo contra o Bahia. O Bidon pisava mais na área, teve mais oportunidade, fez o gol, inclusive. Então, eu acho que isso tende a melhorar o jogo do Corinthians. Se o Dorival vai replicar isso contra o Flamengo, é uma outra situação. Porque tendo os dois no meio de campo, mais o Carrijo, que foi o que ele fez no jogo contra o Bahia, perde-se 90% do poder de marcação desse meio de campo. Tem a criatividade. Com certeza. Perde a pegada. E aí, no meio de campo que você tem o Flamengo com a Arrascaeta, com o Jorginho, com o Paquetá podendo entrar no segundo tempo, com o Carrascal, com o próprio Pulgar,
eu acho muito arriscado. Não sei se o Dorival vai replicar. Imagino que não, inclusive. Mas isso acho que vai depender, não sei o que vocês acham, também do Flamengo, né? Com certeza. Se o Flamengo for com a dupla de volantes que ele jogou contra o São Paulo não conseguiu jogar, né? Então, eu acho que também tem esse dilema do outro lado, né? Por uma outra questão, talvez a questão física, né? Eu imagino que seria a primeira partida para Jorginho e Rascaeta começarem jogando. Eles atuaram contra o São Paulo. Acredito até que eles foram preparados para isso, né? Eles contra o São Paulo chegaram a jogar quase 40 minutos. Ele estava no comecinho do segundo tempo. Mas se mostraram muito aquém daqueles que estavam jogando. E tem um jogador no Flamengo que a gente sempre fala, o menino Everton, né? Araújo, que ele é meio que desprezado pela torcida do Flamengo, pelo nível técnico não ser comparável aos demais. Mas ele posso comparar ao André, do Corinthians, é um jogador de muita saúde. Quando ele saiu do jogo contra o São Paulo, o Flamengo caiu, em vez de melhorar. O que está na cabeça do Felipe Luiz? Colocar pela primeira vez a escalação ideal, dando ritmo, ou jogar para ganhar a final? Acho que se fosse para jogar para ganhar a final, vai ter que jogar para ganhar. Eu entraria com o Everton Araújo, por incrível que pareça. Né? Pelo que deu para ver no campo. Né? Como é que eles principalmente no primeiro tempo ali, né? Sim. Porque o Memphis também tá voltando agora, o Garro também tá voltando agora. O Memphis fez o primeiro jogo dele em 2026 na quarta-feira. Você coloca um pouco de pressão, né? De marcação, de intensidade no primeiro tempo, aí depois você pode mudar. Mas você vê como isso não é o problema. Eu acho uma boa comparação, né? O Memphis teve seus primeiros minutos na quarta-feira e o Arrascaeta seus primeiros minutos na quarta-feira. O Memphis soltou muito melhor. Mas muito melhor. Que o Arrascaeta. Muito melhor. Mas aí eu acho que assim... Talvez até com uma característica física deles, eu acho. Não sei como foi a preparação do Memphis, mas eu acho que o Memphis... que eles são diferentes, né? São. O Memphis é mais forte. O Memphis, você estava falando do Paquetá, né? E você falou, o Paquetá é um cavalo fisicamente. O Memphis também é absurdo, assim. Tem aquele jogo entre Corinthians e Palmeiras, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 25, que o Corinthians perde por 2-0. O Palmeiras poderia, inclusive, ter feito muito mais naquele jogo. Mas a imagem que pro torcedor corintiano fica muito clara são os dois jogadores do Palmeiras tentando fazer a falta no Memphis e ele não se abala. Ele com a bola no pé, os caras vêm bater e ele nem dá aquela bambeada da pancada, né? Ele é muito forte fisicamente e isso ajuda muito o Memphis, mas eu acho que o Memphis teve como adicional no seu desempenho ali a boa partida que fez o Rodrigo Garro também. O Garro e o Memphis juntos é outro nível. Mas aí tem um outro ponto, né? Você citou o Everton Araújo e comparou com o André Luiz, do Corinthians. Para colocar o Garro de titular, você precisa colocar o André Luiz no banco. Sim. E aí eu não sei se isso é tão provável. Tá vendo? Se fosse um jogo comum, de diploma, que no final das contas mas como tem dois times desse tamanho envolvidos, acho que tudo isso deve estar passando pela cabeça dos técnicos, né? Com certeza. Mas porque o elenco do Flamengo é muito superior, não tem discussão. Mas time para time, a gente vai ter até comparação. Tudo bem, o Flamengo deve ganhar de qualquer cara a cara, de qualquer time, etc e tal. Mas time principal contra time principal dá jogo. Pensando em coletivo, né? Exato. Ainda mais se as escolhas de um técnico forem melhores que as escolhas de outro, para essa determinada situação, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar os prováveis times aí dos dois. O trabalho de banco do Dorival vai ter que ser muito bom, cara. Tem que ser muito bom para ele poder pensar bem nas estratégias. Numa dessas que talvez o Rodrigo Garro comece no banco até para ser uma arma para esse segundo tempo, né? Porque quando a gente pensa no... Isso aqui, pode falar. Não, fica à vontade, por favor. Pode falar. Quando a gente fala na formação de meio de campo do Corinthians, se você quer colocar o Breno Bidon e o Rodrigo Garro, você precisa ter alguém ali atrás para fazer essa distribuição de jogada. Você não pode pedir para o Rodrigo Garro voltar e tirar a bola do pé do volante. Você precisa ter alguém para fazer a distribuição. E aí você pode pensar, por exemplo, no André Carrijo. Só que André Carrijo, Breno Bidon e o Rodrigo Garro, você não tem marcação. Eu acho que deveria ter um pacto entre os treinadores, mandar um WhatsApp antes. O Dorival até treinou o Felipe Luiz durante bom tempo. Treinou. Então, assim, olha, Dorival, eu sou Dorival, estou pensando em um time mais artístico, com Carrijo, Bidon e Garro. Aí o Felipe Luiz, tudo bem, então eu também vou com o meu time mais artístico. Vou com o Jorginho, Arrascaeta, porque aí
eu acho que nesse duelo de estratégias, quem tiver o meio de campo mais pegador nesse momento da temporada deve levar uma certa vantagem. Pelo termômetro do que foram os 2 jogos. Corinthians e Bahia e São Paulo e Flamengo. Lembrando que São Paulo e Flamengo, o Crespo tem mais problemas que o Dorival. Vamos combinar. Com certeza. A estratégia do Crespo não foi esticar o time titular e não fazer substituição. Porque, sabendo que o banco não lhe oferecia grandes coisas, ele foi até o limite com o time titular para não permitir ao Flamengo a supremacia nas trocas. Ele não quis duelar com trocas. Mas aí... Ele falou, eu vou no máximo com esse time aqui, porque eles estão... Tá funcionando. Então, esse é o problema de você jogar contra o Flamengo, né? Sim, mas assim, considerando que o Corinthians está entendendo isso como uma final, ele começou o ano pensando na Supercopa, essa estratégia de esticar o time, Massa, faz sentido. Cara, é uma final. Com certeza. Como se não houvesse o amanhã. É a final, vamos jogar. Então, esticar o time no caso do Corinthians é necessário, né? Não tem outra saída. Não dá para fazer tantas coisas assim, não dá para mudar tanto. Você pode botar... Um elemento para te ajudar nesse raciocínio é que o esticar o time principal, as federações deram uma mãozinha pro Corinthians. Opa! Porque no meio de semana tem rodada do Brasileiro, certo? Certo. Só porque um time não vai precisar jogar, e é jogar na Arena da Baixada. O Corinthians vai jogar o Paulistinha, o jogo atrasado. E o Corinthians está numa situação boa no Paulista, ou seja, ele vai esticar o time. O Flamengo, pensa no Flamengo. Eu já perdi na estreia do Brasileiro. Eu vou esticar tudo lá, quarta-feira tem jogo. O Brasileirão. Sim. O Corinthians vai folgar na tabela do Brasileiro, o que é uma grande vantagem para esse jogo, pensando que são jogos em sequência. Isso o Corinthians vai jogar com o Capivariano, uma coisa assim. Capivariano, sim. Vamos combinar. É que sim, porque um pouquinho de... bastidor, Jogo de cintura, né? Faz bem pra todo mundo, né? São Paulo tem também. Tem, pra caramba. Mas tem exemplar. É exemplar. Soviético. Exatamente. Aqui, ó. Alguém falou... Eu estou tentando recuperar a mensagem dele, falando que o deve ser com o Garro no banco ou com o Garro entrando depois. Eu vou lembrar aqui o nome do... Mas eu acho muito provável que isso aconteça. E aí, pensando até em manter uma qualidade de saída de bola, o Dorival pode apostar no Matheus Pereira, que foi poupado no jogo contra o Bahia, não começou de titular. Verdade. E aí muito se disse sobre, olha, pode ser que ele seja o jogador colocado ali. E a gente tem um meio de campo, por exemplo, com o Raniel e André, aí o Matheus Pereira, o André Carrijo e Bidon com o Garro no banco. É uma possibilidade. Prefiro o Matheus Pereira. Eu gosto do Matheus Pereira também. Ele, pra mim, foi uma grande surpresa, assim. Já tinha visto, obviamente, ele jogando pelo Fortaleza, mas me surpreendeu muito a forma como ele simplesmente entrou no Corinthians e parecia que ele nunca tinha saído, né? Porque ele é das categorias de base do Corinthians. E aí, nessa história de esticar o time titular, a gente precisa lembrar que o Garro e o Memphis saíram juntos exatamente aos 63 minutos de jogo contra o Bahia. E foi muito programado. O Dorival deixou isso muito claro. Totalmente. E o Leonardo pergunta aqui, não é mais fácil manter o Garro e tirar o Carrilho? Pode ser. Pode ser uma opção. Mas aí é o que a gente estava falando. Você precisaria, nesse caso, colocar, por exemplo, o Matheus Pereira. O André ou o Matheus Pereira com o Raniel. Né? Só que aí como... André, Garrilho e... Tirando o Carrilho. Tirando o Carrilho, ficaria o Garro. Mas aí tem uma coisa que me incomoda. Eu acho que você vai precisar colocar o Garro para voltar muito e pegar a bola. O André Luiz é muito bom jogador. Muito bom jogador. Só que se você for pensar em qualidade na saída de bola, em distribuição de jogo, ele não entrega o que o Matheus Pereira. O Matheus tem